Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. E hoje eu separei para a gente poder conversar um assunto mais avançado. Quero te dar uma ideia sobre um portfólio global de investimentos, como que você pode eventualmente montar uma carteira de investimentos no exterior para que você possa especular de forma prudente, planejada, organizada e acabar tendo uma renda extra, o melhor de tudo, protegido em dólares no exterior. O primeiro tópico é justamente esse. O primeiro benefício é que você tenha uma parte do seu patrimônio protegido em dólares lá fora. Protegido em dólares numa moeda forte para que você possa se blindar um pouco do risco Brasil. A gente sabe que quando o dólar se valoriza, a gente tem um aumento da inflação aqui no Brasil, porque uma série de commodities são cotadas em dólar, o petróleo é cotado em dólar, que influencia o preço do combustível, que encarece o frete, que encarece os produtos na ponta final de consumo. O Brasil também importa uma série de produtos finalizados em dólares que são comercializados aqui dentro e acabam encarecendo. Outra coisa importante do Risco Brasil. Se você tem o seu negócio aqui no Brasil, o seu emprego aqui no Brasil e você recebe somente em reais, você precisa se proteger. Você precisa diversificar, não só com os ruídos políticos e econômicos que acontecem aqui no Brasil toda hora, mas é importante que você seja um investidor prudente, que você tenha um viés profissional, um viés responsável para o seu patrimônio. Só para você ter uma ideia, eu separei aqui o gráfico do dólar contra o real, o gráfico mensal, para que a gente consiga ter um panorama de longo prazo. E olha só, em 2012 o dólar estava na casa de 1,68 e no finalzinho de 2024 o dólar chegou para essas máximas históricas em 6,31. Nesses últimos 12 anos, foi uma valorização de quase 300% do dólar em relação ao real. Dois pontos que você precisa entender. O real, o poder de compra do brasileiro a nível global, perdeu valor, perdeu potência. E outra coisa, você pode ter o ganha-ganha. Porque uma vez que você faz o câmbio, que você manda dólares lá fora para sua conta de investimento, com essa provável valorização do câmbio no longo prazo, você tende a ter o ganha-ganha. Além do ganha-ganha que você pode ter nas operações que você vai fazer no portfólio global, que eu vou te explicar daqui a pouco, você também tende a ganhar com a valorização da moeda. Numa conta simples, então a gente tem uma ideia de pelo menos aí um pouco mais de 20% ao ano de valorização do dólar nesse horizonte aqui desses últimos 12 anos, ou seja, só de você mandar dinheiro para fora, de você converter os seus reais em dólares, você já tem uma expectativa de valorização interessante. Aproveitando aqui o gráfico também para a gente aguçar a nossa visão de mercado, a gente vê claramente a tendência de alta se desenhando no longo prazo, com topos e fundos cada vez mais altos, onde é até possível a gente traçar uma linha de tendência aqui. Então a gente consegue entender, a gente consegue reforçar que no longo prazo o dólar tende a se valorizar contra o real. Outra vantagem, outro ponto importante que vale a pena a gente aqui mencionar. Você tendo uma carteira de investimentos em dólar lá fora, você pode especular no médio prazo, que é o que a gente faz aqui de position trading. O position trading são operações que duram algumas semanas ou alguns meses. Muita gente me procura, eu tenho alguns alunos, alguns seguidores, pessoal que é médico, engenheiro, advogado, pessoal que tem negócio próprio ou pessoal que tem um cargo importante em alguma empresa. E a pessoa chega e fala para mim, fala, Rebeck, olha só, se eu tiver que ficar, por exemplo, das 9 ao meio-dia na frente da plataforma para fazer operações de day trade, pegar a abertura aí do Brasil, pegar a abertura dos Estados Unidos, para mim é completamente impossível, porque eu estou atolado no trabalho, não tem como eu largar
para poder fazer isso. E aí a pessoa acaba pensando, né? Então, se eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho viabilidade de fazer o day trade, então a bolsa de valores não é para mim. Não é bem assim. A bolsa de valores são diferentes estratégias, é um mercado democrático, onde você pode fazer no seu jeito, no seu tempo, com o seu dinheiro. E uma dessas modalidades, até para você que já vem acompanhando o meu conteúdo há mais tempo, sabe que a gente pode fazer esse position trading. Essas operações no médio prazo, eu, por exemplo, opero no gráfico semanal. É um gráfico mais lento, mais fácil de você interpretar as regiões de interesse do mercado. Ele exclui ali alguns ruídos de curto prazo que a gente tem no dia a dia. E você pode fazer o seu estudo, por exemplo, se você tirar um dia à noite da semana ou mesmo ao final de semana, você pode fazer o estudo do seu gráfico até mesmo com o mercado fechado para que você possa planejar suas operações. E aí sim, ao longo da semana com o mercado aberto, você entra ali 10, 15 minutos em um dia da semana, por exemplo, você já tem tudo anotado, qual operação que você quer fazer, calcula o seu lote, coloca eventualmente ali a sua expectativa de ganho, fica mais fácil, como até eu coloquei aqui na sequência do slide, de você operar e compatível com o seu risco, compatível com o seu tempo. Outra coisa bastante interessante, uma segunda fonte de renda que só depende de você. O que eu conheço de história de gente que tem ali o seu trabalho principal e vai se aventurar numa segunda fonte de renda, vai querer abrir um negócio, uma loja, uma franquia, a pessoa fica completamente louca, não tem tempo para cuidar de tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A pessoa, muitas vezes, o dinheiro que ela ganha no trabalho principal, ela acaba colocando naquele negócio para sustentar o negócio, para comprar estoque, para fazer marketing, para pagar salário de funcionário. E o negócio engatinha, não vai para frente, só dá prejuízo, estresse, aquela confusão de você lidar com todos esses outros fatores, e o que era para ser uma segunda fonte de renda acaba se tornando um pesadelo, um estresse, uma perda de tempo, dinheiro e saúde. Quando você vai na bolsa de valores, só depende de você. Como eu falei, você tem $1 milhão para investir, ou você tem $500 para investir, não tem problema. Você pode fazer no seu tempo, do seu jeito, com o dinheiro que você tem disponível, quando você puder, quando você achar conveniente, e só depende de você. A um clique de distância você abre a sua conta, pode ser pelo computador, pode ser pelo celular, você tem acesso ali à plataforma, você tem acesso aos mercados globais e você vai fazendo com calma o que for possível dentro dos seus limites para que você consiga ter eventualmente essa renda extra. Outra coisa bastante interessante de você investir lá fora, a gente tem uma gama maior de ativos, um portfólio maior de ativos. A gente pode, por exemplo, investir nas maiores ações dos Estados Unidos, então vamos pensar Facebook, Apple, Tesla, Netflix, Google, enfim, essas grandes empresas, Nvidia até que nos últimos anos ganhou bastante destaque. Você pode investir em índices, então a gente tem os índices das principais bolsas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, a gente tem o índice do dólar, a gente tem algumas commodities interessantes. Você pode investir em ouro, que seria uma ideia de proteção da sua carteira, surfar a onda das criptos, até aqui eu coloquei o Bitcoin, que tem se movimentado bastante nos últimos tempos. Você tem ETFs muito interessantes que já trazem uma maneira prática de você diversificar a sua carteira. Câmbio, você pode investir nas maiores e melhores moedas do mundo, dólar, libra, franco suíço, ien japonês, enfim. Você consegue ter uma cesta maior de produtos para poder acompanhar o mercado e caçar essas oportunidades que aparecem. Sugestões para você de alocação. Esses são os principais ativos que eu opero lá fora, que eu fico de olho. A gente tem o SP500, ele é o principal índice do mercado americano. Ele traz para a gente as 500 maiores e melhores ações dos Estados Unidos. Ou seja, quando você vai especular no SP500, você automaticamente especula em 80% da força econômica da maior economia do mundo. E outra vantagem, você pode especular, vou te mostrar daqui a pouco, no SP500 através do ETF que replica o desempenho do índice, que é o SPY. Você já conseguiria ter, através da sua conta de investimentos lá fora,
acesso ao maior mercado do mundo, as maiores empresas dos Estados Unidos. Outra ideia bastante legal, eu acompanho o Ibovespa em dólar. Ibovespa é o principal índice da nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Fica interessante porque nós, sendo brasileiros, morando aqui, a gente tem mais acesso ao que acontece na nossa política, na nossa economia, ao desempenho das nossas principais empresas. Ficando por dentro, você acompanhando o nosso índice, você pode investir no EWZ, que é o ETF em dólar que replica o nosso Ibovespa. Ou seja, pode ser uma ideia de ganha-ganha. Você investir no mercado brasileiro, mas os seus ganhos serem em dólar. Falando de dólar, outro ativo bastante interessante é o DXY. É o índice global do dólar que vai medir a força da moeda americana contra as principais moedas, como por exemplo o euro e o ien. É uma ideia, quando a gente já pensa em ter essa conta lá fora para ter uma proteção em dólares, eu fico de olho, porque quando o dólar está barato, geralmente eu compro um pouco do ETF que replica o índice do dólar, que é o UUP. Então a gente pode ter o ganha-ganha em cima do ganha-ganha, uma vez que a gente faz a nossa conversão do câmbio, já esperando a valorização do dólar no longo prazo. Ainda quando o dólar está barato, a gente pode comprar um pouco de dólar, um pouco do índice do dólar, para ganhar eventualmente com a valorização em cima desse ganha-ganha. O ouro também é um ativo que eu fico de olho. A gente tem o ETF, que é o GLD, que replica a movimentação do ouro. O ouro tem um viés defensivo na nossa carteira. Geralmente a gente consegue operar ao contrário. Quando as bolsas estão caindo, então geralmente eu fico de fora dos índices de ações e aloco um pouco em ouro, porque quando a bolsa está caindo, o mercado entende que pode haver um risco maior e o ouro tende a se valorizar. E geralmente quando o ouro está lá em cima, pode ser um momento que as bolsas estão baratas e a gente pode comprar bolsa e sair do ouro. Vale muito a pena também você ter essa ideia de viés defensivo do ouro. E aqui também o Bitcoin. As criptomoedas podem ser a nova tendência do mercado, pode ser uma maneira da gente lidar com o dinheiro no futuro. E o que é interessante? A gente pode comprar Bitcoin através do ETF, o BITO, BITO, que replica a movimentação do Bitcoin. Dentro da sua própria corretora, você então não precisa ter conta numa outra corretora exclusiva de criptomoedas, proteger a sua wallet, aquela confusão toda, aquela dificuldade toda. Não. Você pode acompanhar o Bitcoin, você pode analisar o Bitcoin e em momentos oportunos que você acredita que pode ser interessante, você pode fazer uma especulação. Você pode alocar um pouco no ETF que replica o desempenho do Bitcoin e surfar também essa tendência trazendo uma remuneração para o seu patrimônio. Por fim, antes da gente dar uma olhada nos gráficos, principais benefícios aí do ETF. Diversificação automática da sua carteira. Olha que interessante, para você. Vamos imaginar que você está começando na bolsa, que você não sabe analisar uma ação, análise técnica fundamental, que você não sabe combinar os dados, que você mesmo não tem tempo para acompanhar muitas empresas, ou seja, você por conta própria, você não conseguiria montar uma carteira de ações. Através dos ETFs, então vamos imaginar que você aloque no SPY, que é o ETF que replica o índice do SP 500. Você sabe que automaticamente você já investiria nas 500 maiores e melhores empresas dos Estados Unidos de forma diversificada. Um pouco de ações da Tesla, da Netflix, da Amazon, da Microsoft, do Bank of America, do McDonald's, da Coca-Cola, da Boeing, enfim. Automaticamente, de forma ponderada, você já teria ações de diferentes empresas de diferentes setores, podendo ter essa carteira automatizada, tendo a ideia de alocar, de investir diretamente na economia americana. Outra vantagem muito legal, a gente consegue fazer o buy and hold ou mesmo o position trading, que eu expliquei para você, que são essas operações de médio a longo prazo via ETFs. Por quê? O ETF ele não tem o vencimento do contrato futuro. Vamos pegar aqui de novo o exemplo do SP500. Imagine que você compre o SP500 no contrato futuro e depois de 3 meses vem o vencimento desse contrato e a sua posição esteja no negativo. Ela vai fechar no negativo. Você vai acabar perdendo esse saldo da sua conta, ao passo que você sabia que entrando naquela operação o mercado poderia oscilar um pouco, mas que você acredita que no longo prazo ele vai se valorizar. Ou seja, com o contrato futuro, vence ali, expira o ativo e você no positivo ou no negativo encerra a sua operação.
Já no ETF, você não passa por esse perrengue. Você consegue comprar e segurar, esperando ali essas eventuais oscilações que tendem a acontecer, mas esperando uma valorização interessante para o longo prazo. Outra coisa muito importante, que eu acho que vale a pena você notar, é possível você montar posições em ETFs sem a temida alavancagem. Alavancagem é um assunto um pouco mais complexo, na minha opinião, responsável pelo quebra-quebra de contas dos iniciantes na Bolsa de Valores, porque quando a gente começa a operar no mercado, a gente não tem uma noção de risco. Através da alavancagem, você consegue abrir ordens maior do que o seu saldo permite, e vem uma oscilação do mercado ali, você acaba tomando a chamada de margem, você acaba quebrando. É possível através da conta com o perfil investidor. Essa conta aqui, uma vez que você abre a conta na corretora, você pode pedir a mudança de perfil para o suporte, para trazer essa conta para o perfil investidor, com esses benefícios de você poder operar ETFs, operar no longo prazo como se fossem ações. O cálculo da posição ele é feito em cotas, então quando você monta uma posição de investimento no ETF, é como o raciocínio é o mesmo, marco zero, a questão ali de cotas, depois no gráfico eu vou te mostrar, vai ficar mais fácil de você entender, mas fica muito mais fácil de você calcular o risco, principalmente quando você está começando, do que você operar outro ativo no mercado futuro, por exemplo. Também é possível você fracionar o lote. Você pode operar pequeno. Isso é útil para adequar ao tamanho da sua conta, principalmente com o dólar caro, né? Às vezes a gente faz uma remessa lá fora, a gente manda uma quantia interessante de reais, mas quando converte em dólar o saldo fica pequeno. E com esse fracionamento dos lotes você consegue adequar o risco, ou mesmo você que está começando. Então você abre uma conta real, vai operando pequenininho até que você desenvolver o seu psicológico, até você ganhar confiança. Outro benefício também bastante interessante é que os ETFs, através dessa conta aqui de perfil investidor, não rola swap contra a sua posição, ao que acontece nos demais ativos, quando a gente monta uma posição que o swap é contabilizado em dólar contra. Todo dia você vai ter um desconto ali da sua operação. Acontece que às vezes a gente compra e demora um tempo, principalmente no position trade, algumas semanas ali para a posição andar. Cada dia que passa, se você está com o swap contra, ele vai descontando um pouco. Então você pode ficar ansioso de querer sair antes da hora, porque todo dia desconta um pouco ali da sua posição. E se você tem essa conta aqui no perfil investidor, não tem a rolagem do swap. É mais um fator positivo para tirar esse desespero de perder dinheiro, para tirar essa sua ansiedade do mercado. Agora, entrando um pouco em gráficos para ficar mais claro o seu entendimento do assunto, aqui do lado esquerdo a gente tem o gráfico do SP500, a vista aí do SP500, e aqui na direita a gente tem o ETF SPY que replica o desempenho do índice. Você pode ver que ambos os gráficos estão no período semanal, como a movimentação ela é semelhante. O que eu faço? Eu analiso o mercado no gráfico principal e quando eu quero operar, eu opero no ETF via conta perfil investidor para que eu possa fazer essas operações de compra no médio prazo, essa especulação. Os ETFs, então, eles são contabilizados em cotas. Vamos imaginar, hoje então, uma cota, é como se fosse o preço da ação, mas uma cota do ETF SPY, então se você abre um lote de 1.0, seria um investimento de $600 da sua posição, considerando que o máximo que ela pode cair é até o nível zero. Então você consegue calcular o risco máximo aí da sua posição na carteira, se caso tudo der errado, se caso o SP500 vier a falir, né, entre aspas, se a gente tiver aí o colapso da maior economia do mundo, o máximo que você perderia abrindo um lote de 1.0 seria o valor da cota de $600. Então vamos imaginar que você tem uma conta de $6.000. Se você abrir um lote de 1.0, se tudo der errado, você perderia $600, 10% dessa conta. Aqui vem as outras vantagens. Você pode fracionar o lote para um mini lote de 0,10, que seria uma alocação de $60, ou mesmo operar pequeno, para um micro lote de 0,01, que seria um investimento, uma alocação de $6. Ideal para você que está começando ou para você que tem uma conta pequena, para sentir ali o gosto, né, de ganhar dinheiro, sentir o medo, a apreensão
quando o mercado oscila contra, para você ir calejando, você ir desenvolvendo o seu psicológico. Aqui a gente tem o nosso Ibovespa e o ETF que replica o Ibovespa em dólar, que é o EWZ. Também bastante interessante. A gente pode acompanhar o desempenho da Bolsa Brasileira aqui do lado esquerdo. E quando você quiser eventualmente investir no Brasil, investir no mercado brasileiro, você pode fazer um position trade interessante no EWZ, que replica a nossa bolsa em dólar. Depois, nós temos aqui o índice do dólar, o DXY, o contrato futuro. O índice do dólar, como eu mencionei, ele mede o desempenho do dólar contra as principais moedas globais e eu, particularmente, sempre faço algumas operações quando o dólar está barato no ETF UUP, que replica o desempenho do dólar. Geralmente, quando o dólar está barato, eu compro um pouquinho, acreditando nessa valorização de longo prazo. Do lado esquerdo, a gente tem o desempenho do ouro. A gente vê que o ouro valorizou muito nos últimos meses e aqui do lado direito a gente tem o ETF de GLD, que replica a movimentação do ouro. Muito interessante esse ETF porque o ouro, o que a gente pode pensar, né? Aí a gente tem opções, investir num fundo de investimento em ouro, ou você, se você compra aqui ouro à vista, rola o swap contra a sua posição, ou se você vai comprar ouro físico, aonde que você vai armazenar esse ouro, pagar uma custódia, eventualmente num cofre de um banco, alguma coisa. Fica muito interessante porque o GLD permite que a gente se exponha, que a gente participe do mercado de ouro com todas essas vantagens. Você tendo a sua conta ali internacional, tendo o saldo da sua conta, você pode especular, você pode se aproveitar dessas movimentações, não se esquecendo que o ouro tende a ter um viés defensivo na sua carteira. Em momentos de crise, de turbulência, de guerra, de confusão política, econômica, de pandemia, o ouro tende a se valorizar e você pode fazer um contrapeso, eventualmente, se as ações estão caindo. E por fim, aqui, ETF do Bitcoin. Aqui do lado esquerdo a gente tem a cotação do mercado à vista, o Bitcoin contra o dólar. E aqui do lado direito, o ETF que replica esse movimento do Bitcoin, que é o BITO. Também, na minha opinião, muito útil, bastante interessante, porque você pode se expor, você pode participar dessa onda de tendência das criptos, desses movimentos do Bitcoin, especulando, sem precisar ter o Bitcoin físico ou cuidar de senha, cuidar da sua wallet ou colocar o seu dinheiro em alguma exchange, que a gente vê que toda hora aí tem ataque hacker, de roubo de carteira, de roubo de valores. Você consegue participar do Bitcoin, do mercado de Bitcoin, centralizado, tudo organizado no mesmo lugar para o seu controle de saldo. Antes da gente encerrar essa aula, um último recado, um último conselho, se é que eu poderia te dar algum conselho. Você especular no médio prazo tende a ser uma segunda fonte de renda interessante, como eu já mencionei, só depende de você. E é muito importante que, para dar certo, você coloque um dinheiro que você possa arriscar no médio prazo, que você não vai precisar agora. Não se cobre tanto de tanto rendimento. Especulação na bolsa não funciona assim. Quanto que eu vou ganhar por dia, quanto que eu vou ganhar por mês, porque aí eu ganhando um X de dinheiro todos os meses eu vou pagar tal conta. Não é assim que funciona. Você tem que operar tranquilo, com os pés no chão, planejado, aos poucos, colocar ali um valor que você consegue administrar. Tem que ser um valor que você não tenha medo de perder, que você não fique desesperado quando o mercado oscila contra, e um valor também que você não fique ansioso, porque quando você começa a ganhar dinheiro, de repente você fica desesperado, você fecha a posição, põe aquele dinheiro no bolso e o mercado continua subindo, você poderia ter ganhado muito mais. Então tem que ser um volume financeiro que você consiga administrar esses sentimentos para que você opere bem. E vai fazendo o que é possível, o que você pode, o que você consegue. Então vamos imaginar que você tivesse feito uma especulação no Bitcoin nessas últimas semanas, que ele se valorizou. Teria ganhado $300 em 2 meses, por exemplo. Foi o que deu para fazer, eu identifiquei uma oportunidade de comprar o Bitcoin lá embaixo, estava barato, coloquei um pouco do meu dinheiro ali, a posição andou.
e depois de 3 meses me trouxe uma renda, um lucro de $300. Legal. Esses $300 então, eu vou deixar aqui para poder reinvestir ou vou sacar, porque esses $300 vai ajudar no meu orçamento desse mês para poder pagar algumas contas que estavam para trás, ou legal, então esses $300 eu vou sacar, vou colocar na minha carteira previdenciária em busca ali de dividendos, de renda recorrente, mas assim, vai numa boa, sem tanta pressão, sem tanta cobrança, para você poder ir fazendo o que você consegue. E não se esqueça, você tem o seu trabalho principal, o seu negócio principal, que é a sua renda principal. Você operar na bolsa numa boa, assim, sem tanta pressão, sem tanto compromisso de tempo, sem interferir na sua rotina, sem prejudicar, tende a te ajudar bastante, tende a trazer uma renda extra sem você precisar se aventurar no empreendedorismo que você não sabe se vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. Se caso você quiser aprofundar no assunto, na descrição do vídeo aqui tem também o link para o meu curso online com tudo que você precisa saber do básico até o avançado para ficar craque na bolsa, tá certo? Grande abraço para você, bons estudos, boas operações e até o nosso próximo encontro.